Na verdade, na minha opinião, nós estamos vivendo desde 2016 a conclusão de um projeto de país inaugurado com os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. O primeiro passo no governo Fernando Henrique foi rever a Constituição, né? Iniciou-se, então, esse projeto de país, como eu disse, preparado lá fora, né? Agredindo, na minha visão, os verdadeiros interesses brasileiros. Cai o monopólio estatal do petróleo, as bacias brasileiras prospectivas para petróleo são abertas ao capital estrangeiro, né? E se inicia uma série de privatizações das nossas empresas estatais, somente na área de energia, né? E na área das comunicações. A Petrobras estava nessa lista, né? E não houve a privatização da Petrobras naquele tempo, né, porque, ainda que tivessem sido tomadas as medidas mais esdrúxulas, estapafúrdias que nós conhecemos, transformar o nome da Petrobras em Petrobrax, por exemplo, uma coisa absolutamente sem cabimento, né? A abertura das áreas para as empresas estrangeiras virem após a queda do monopólio. A Petrobras se concentra na bacia de Campos, que era a bacia mais produtiva. Quer dizer, então, já essa tendência, vamos dizer, de atendimento ao mercado e ao acionista privado da companhia, já se fez presente naquela época. Para que eu vou ter a unidade, por exemplo, do Espírito Santo? Eu quero ficar no filé mignon do que eu já achei, né? Para tirar o melhor lucro, o maior lucro possível e distribuir os meus dividendos. Mas perdem as eleições de 2002. Nós tínhamos ainda uns 2 ou 3 campos na bacia de Campos, em fase de instalação de novas plataformas de produção. O Lula vê nisso uma excelente oportunidade e implanta a política de conteúdo nacional. Mas nós não tínhamos, a indústria naval brasileira tinha sido sucateada pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. Foi necessário um investimento muito grande, né, com o apoio do BNDES, inclusive. Ela disse, não, o senhor não está entendendo. Eu respeito as suas explicações, mas não é isso que eu quero dizer. Então, bem, ministro, o que a senhora quer? Eu quero dizer o seguinte, esse fato não se repetirá. Do senhor perder um bloco, da Petrobras perder um bloco. Então, veja só, essa é a sinalização dizendo, olha, o nosso governo não quer a Petrobras perdendo nada, perdendo bloco. O nosso governo quer que a Petrobras reassuma o seu poder, né, reassuma a sua posição hegemônica no setor petrolífero mundial, que sempre teve. E isso é verdade, né? O senhor sabe me dizer porque naquele momento, daquele leilão, essas empresas petrolíferas estrangeiras que fariam parte desse consórcio, dessa parceria, caem fora? Essa pergunta é difícil a gente dizer, porque o Cabral diz, não, isso é a teoria da conspiração, você está vendo o chifre em cabeça de cavalo. Mas, na minha opinião, houve um acerto. Dizer, não, vamos cair fora porque esses caras não vão dar conta desse recado. Eles quiseram demonstrar uma posição de força, né? Um governo, né, que está com essa atitude de ser contundente nas rodadas e tudo mais. Nós vamos dizer o seguinte, então a gente não está nessa. Se nós não tivéssemos ganho aqueles numerosos blocos na licitação de 2003, as nossas atividades exploratórias estavam caindo, porque a gente estava concentrado na bacia de Campos. A política do governo Fernando Henrique era concentra na bacia de Campos e abre todas as outras bacias para virem os estrangeiros, e nós não queremos correr mais risco. A exploração de petróleo é correr risco. E eu dei uma entrevista logo depois que assumi, quando o repórter me perguntou como é que o senhor encontrou a Petrobras, eu não encontrei quando eu voltei, eu estava aposentado,
Eu disse, não encontrei uma empresa petrolífera, eu encontrei uma instituição financeira de investimento financeiro no setor petrolífero, que são coisas completamente diferentes. Não quer, o investidor financeiro, o banqueiro, não quer correr risco, imagina. Compre ação, o Brasil ganha energia, né? O pré-sal tem energia, para junto com as outras fontes nossas, a nossa matriz é muito bem equilibrada, entre fósseis e renováveis, junto com as outras fontes de energia, alavancar o Brasil, né? No século XXI, sem qualquer tipo de dependência de fornecimento externo. A exploração de petróleo é correr risco. E eu dei uma entrevista logo depois que assumi, quando o repórter me perguntou como é que o senhor encontrou a Petrobras, eu não encontrei quando eu voltei, que eu estava aposentado, eu disse, não encontrei uma empresa petrolífera, eu encontrei uma instituição financeira de investimento financeiro no setor petrolífero, que são coisas completamente diferentes. Não quer, o investidor financeiro, o banqueiro, não quer correr risco, imagina. Compre ação, o Brasil ganha energia, né? O pré-sal tem energia, para junto com as outras fontes nossas, a nossa matriz é muito bem equilibrada, entre fósseis e renováveis, junto com as outras fontes de energia, alavancar o Brasil, né? No século XXI, sem qualquer tipo de dependência de fornecimento externo de energia. Isso é uma condição de soberania absolutamente estratégica para qualquer país, ainda mais para um país como o nosso. Somos ricos em minérios, somos vamos ser os maiores produtores de alimentos do planeta, né? Temos 2 aquíferos mais importantes do planeta, que é o Guarani e o Alter do Chão, quer dizer, um país gigantesco, com recursos ainda não totalmente explorados. Há o golpe, e está comprovado que o golpe foi preparado lá fora, né? E em 2 anos e pouco a gente vê essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz o nosso cientista Miguel Nicoleles, né? O golpe veio para exterminar a soberania nacional. Isso tudo dentro da Petrobras, né? A gente não sabe onde é que vai parar, né? Querendo ser uma empresa a mais lucrativa possível, quando esse não é a missão de uma empresa estatal, né? A missão de uma empresa estatal não é dar prejuízo, ao contrário, tem que dar lucro, mas ela ser preparada para servir a sociedade, né? E não servir aos seus acionistas, né? Porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro através do governo. É nomeado o senhor Pedro Parente, que cumpre com perfeição. Foi necessário um investimento muito grande, né, com o apoio do BNDES, inclusive, na reinstalação dos nossos estaleiros. Muito bem. De lá para cá, quer dizer, já parte do projeto de país subalterno e submisso aos interesses estrangeiros já instalado. E em 2006 acontece o pré-sal, né? A gente atinge a autossuficiência em 2006 também, mas é uma autossuficiência fugaz, porque o Brasil começa a consumir muito petróleo, né? Isso aí é um ponto importante, e a gente perde a autossuficiência. Eu disse sempre que nós não conseguimos autossuficiência, eu era o diretor. Nós fomos atingidos pela autossuficiência, né? Mas nesse processo acontece é interessante que eu diga, ainda em 2003, na primeira rodada de licitações da ANP, em agosto de 2003, a Petrobras já se prepara para atuar firmemente, agressivamente nessa primeira licitação do governo Lula. Dentro do modelo de associação com empresas estrangeiras, nós, montamos umas 3 ou 4 associações com empresas estrangeiras, nós operando para participarmos da licitação, e nas vésperas da licitação, as empresas estrangeiras todas caem fora.
E não houve dúvida, nós confirmamos, a Petrobras confirma os seus interesses e vamos para a licitação. E somos os grandes vencedores da licitação, sem nenhuma associação com empresas estrangeiras. E nós perdemos um bloco. E o nosso gerente lá no hotel em que estava se desenrolando a licitação, me telefona, imediatamente disse: Estrela, perdemos um bloco. Eu disse: como foi? Ele deu uma explicação e bati o telefone. Tudo bem. Foi bater o telefone toca novamente. Era a minha secretária. Disse: diretor, é a ministra de Minas e Energia que quer falar com o senhor. Eu atendi a ministra. Diretor Estrela e tudo. Tinha meses ali, nós não... Diretor Estrela, sabendo. Estou sabendo que o senhor perdeu um bloco. Digo: ministro, pois é, porque, mas a senhora sabe, foi uma